Própolis. Fica nesse vídeo que eu vou explicar tudo que você precisa saber, que eu sei que todo mundo tem muita curiosidade sobre esse assunto. A própolis, ela é um produto elaborado pelas abelhas, a partir de substâncias resinosas que são coletadas de brotos, flores, folhas, cascas de plantas. E a essas substâncias, as abelhas adicionam secreções salivares, cera e pólen. As abelhas usam a própolis como selante. Isso justamente para evitar rachadura, fendas e para inibir qualquer acúmulo de bactéria ou fungos dentro da colmeia. A produção do extrato de própolis começa com a coleta de própolis da colmeia, que é realizada pelos apicultores através de uma raspagem das paredes internas da colmeia. Existem 5 etapas básicas para se obter a própolis. A primeira é feita a coleta da própolis. Depois se faz a filtragem para remover impurezas, fragmentos de cera, detritos. E logo depois se faz a maceração da própolis em solução alcoólica, aquosa ou glicerinada. Daí a diferença, já vou explicar para vocês. Após a maceração, o produto é coado. E por último, filtragens adicionais são realizadas até atingir a pureza e a concentração desejada. A maceração é um processo muito importante da obtenção de uma própolis de qualidade. Essa maceração é uma extração simples que envolve imersão de pedaços de própolis em solvente como, por exemplo, álcool, água, glicerina. E a proporção de própolis para o solvente é geralmente 1:5 e 1:10. A mistura é deixada em repouso em um recipiente fechado em temperatura ambiente por 7 a 30, 35 dias. O método de extração com álcool é o mais comum de todos e resulta num produto um pouco mais estável, concentrado, porque o álcool extrai mais compostos bioativos justamente por essa extração química ser mais eficiente, por romper mais a estrutura externa da própolis. Por isso que a própolis alcoólica possui um teor de fitoquímico superior ao aquoso. Mas isso não significa que ele seja melhor. Por exemplo, a própolis aquosa pode ser a melhor opção para criança e para pessoas com sensibilidade gástrica. Eu não uso própolis alcoólica para criança, por exemplo. E eu sei que você quer saber quais são os tipos de própolis e o que muda em relação ao conteúdo de fitoquímicos de cada um. Vou te explicar agora. A própolis marrom é a própolis silvestre advinda da Mata Atlântica. Ela possui um alto teor de ácido clorogênico. O ácido clorogênico já é um ácido conhecido por estimular a MPK, auxilia na biogênese mitocondrial, melhora a sensibilidade à insulina, auxilia no controle glicêmico e autofagia, eu já falei muito desse ácido clorogênico para vocês, e na própolis marrom tem bastante. Já a própolis verde é obtida a partir da resina do alecrim, e é isso que é o diferencial da própolis verde. É justamente por ser desse alecrim, dessa resina, tem-se um composto chamado arterpelin C, que é conhecido por auxiliar na inibição de um fator de transcrição chamado NF-κB e na diminuição de ciclooxigenase 2. E existe um outro composto chamado bacarina, e vários estudos mostram que existe efeito antitumoral por meio da inibição de fatores de crescimento endotelial. E além de tudo isso, ainda tem ácido cumárico, campiferol, que se destacam na sua ação antibacteriana, antifúngica, imunomoduladora e no auxílio do controle glicêmico. É demais própolis, né? E tem outra, que é a própolis vermelha. A própolis vermelha é a coisa mais linda do mundo, essa própolis. É um vermelho intenso. Ela é uma própolis gerada pelas abelhas da mata nativa do Nordeste e apresenta um maior teor de flavonoides antioxidantes. Esses fitoquímicos da própolis vermelha podem auxiliar nas fases de detoxificação, na diminuição de radical livre, na diminuição do estresse oxidativo. Tem um monte de antocianinas que otimizam a produção de óxido nítrico, o que contribui na saúde cardiovascular. A própolis vermelha também é rica em antocianinas, em luteolina, que aumenta a produção do óxido nítrico, conforme eu disse, e tem ação antioxidante e de proteção neuronal. É demais, né? Dá vontade de tomar própolis agora, né? Nossa, gente, eu tomo própolis há tantos anos, tantos anos. Eu comecei a tomar própolis, acho que eu tinha 17 anos, regularmente, todos os dias. Mas eu fui criado no sul de Minas Gerais, e lá a gente usava própolis para muita coisa. Muita coisa. As avós usavam, né? Tava grifado, usa própolis, tá não sei o que, usa própolis.
mas com 17 anos eu comecei a usar a própolis marrom, era a própolis que a gente tinha disponível, própolis marrom ou própolis verde, diariamente. Mas vou explicar para vocês. Calma que tem mais, vou explicar mais. Como que a própolis atua? A própolis pode aumentar a expressão de tight junctions, que são as junções espessas lá das células intestinais, dos enterócitos, o que auxilia na redução da permeabilidade intestinal. Pode estimular o fator de transcrição NRF2, que estimula a expressão de enzimas antioxidantes e detoxificantes. Por isso que eu também gosto muito de usar de manhã. Inibe o NF-κB, o que diminui a produção de citocinas inflamatórias. Auxilia na inibição do TGF-beta. Dessa forma, reduz a deposição excessiva de colágeno, o que protege contra a fibrose. Diminui quimiotaxia de neutrófilos e isso faz com que você tenha aumento da diferenciação de linfócitos T reguladores, ou seja, auxilia em doenças autoimunes. Fitoquímicos da própolis podem ativar o AMPK, conforme eu dei exemplo para vocês, o que promove melhora da translocação de transportadores de glicose GLUT4 para a membrana muscular, o que pode levar a maior captação de glicose e a redução da glicemia e da hemoglobina glicada. Já falei para vocês várias vezes dos efeitos da própolis na diminuição da glicemia e da hemoglobina glicada. Então, se você já tem um exame de glicemia ou de hemoglobina glicada alterados, já pensa na própolis como uma possibilidade. Tem um outro efeito muito interessante desses fitoquímicos, eles auxiliam na inibição das alfa-amilases e das alfa-glicosidases. Sabe qual é o resultado disso? Reduz a absorção de glicose advinda de carboidratos pelo intestino. Por isso que muitos estudos mostram a própolis no impacto glicêmico, na diminuição do impacto glicêmico. Tem mais! E eu sei que você gosta de entender como as coisas funcionam, como os fitoquímicos atuam. Nós, profissionais de saúde, nós gostamos de entender mecanismos. E sabe o que eu fiz? Montei um módulo que ficou a coisa mais incrível do mundo. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado na química e bioquímica de alimentos. Isso mudou a minha forma de prescrever, de trabalhar. Eu estudei muito isso no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. A minha vida foi dedicada a isso. E eu fiz um módulo inteirinho de química e bioquímica de compostos bioativos, de proteínas, de carboidratos e mais um monte de coisa para a gente colocar em prática. Esse módulo está lá na nossa pós de Nutrição Funcional Integrativa. As inscrições vão começar no dia 5 de junho, mas você já consegue colocar o seu nome na lista de espera preferencial e você não vai ficar de fora de jeito nenhum. Olha que interessante. Uma meta-análise e revisão sistemática mostrou reduções significativas nas concentrações de glicemia de jejum e hemoglobina glicada após a suplementação de própolis. Sabe quanto? Nesse estudo, eles usaram 500 mg de extrato de própolis 3 vezes ao dia por 8 semanas e reduziu a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, a insulina e o índice ROMA-IR, que é um marcador de resistência à insulina, além de hemoglobina glicada em pacientes diabéticos tipo 2. Isso é incrível. Além disso, a ingestão de própolis aumentou significativamente os níveis sanguíneos das enzimas superóxido dismutase, glutationa peroxidase, que são enzimas antioxidantes, o que eleva a capacidade total antioxidante. Quando a gente pensa em saúde cardiovascular, os fitoquímicos da própolis podem auxiliar na diminuição da oxidação da LDL, é ótimo para quem tem colesterol alterado. Pode auxiliar na inibição de moléculas de adesão de macrófagos na camada íntima, pode estimular enzimas óxido nítrico sintase, que é uma enzima que produz o óxido nítrico, conforme eu falei para vocês, o que vai auxiliar na redução de pressão arterial, além de inibição de agregação plaquetária, ou seja, pode auxiliar na diminuição do risco de trombose. Já na saúde imunológica, os fitoquímicos da própolis, como crisina, apigenina, campiferol, quercetina, podem romper a membrana de bactérias, de parasitas, de fungos patogênicos. Auxiliam na inibição da enzima neuraminase, o que reduz a replicação viral, aumenta a ativação de células natural killer envolvidas na destruição das células tumorais
e células infectadas por vírus. Estudos também mostram que a suplementação com própolis em combinação com extrato de cranberry é mais eficiente no combate à infecção urinária. Já expliquei isso para vocês também, principalmente na infecção urinária causada por Escherichia coli. A apigenina e a crisina, que estão presentes na própolis, potencializam a destruição das fímbrias das bactérias, que reduzem a motilidade, reduzem a adesão e a formação de biofilme, o que é muito importante nas estratégias para a diminuição dessa infecção urinária. Existem muitos grupos de pesquisadores no mundo inteiro estudando própolis e tem mais um monte de benefícios. Por exemplo, auxílio na saúde neuronal. Existe um composto chamado baicalina e apigenina da própolis que se ligam em receptores de GABA, o que promove a redução de ansiedade. A própolis melhora a perfusão sanguínea, o que auxilia na cicatrização de úlcera. Tem um estudo muito interessante mostrando esses efeitos em pacientes com úlceras. Auxilia no tratamento de mucosite, de gengivite, reduz a diferenciação de linfócitos TH2 e produção de IgE, o que auxilia em situações como rinite, sinusite. A própolis também demonstrou reduzir a perda de proteína na urina e melhorar a taxa de filtração glomerular. Mas como usar essa danada dessa própolis, Luciano Bruno? Você pode usar a própolis em cápsulas. Tenta buscar uma concentração maior de fenólicos, preferencialmente 20 mg de compostos fenólicos por cápsula. Geralmente 1, 2, 3 cápsulas por dia, depende. Normalmente eu gosto de colocar uma cápsula de própolis de manhã com 20 mg de fenólico e outra cápsula de própolis à noite. Mas você pode colocar só em um período? Pode, mas eu gosto de usar essas duas estratégias antioxidantes ao acordar e na hora de dormir. Você pode usar também a própolis alcoólica em gotas. O gosto não é o melhor do mundo, mas a gente se acostuma. Tem gente que prefere usar cápsula. Mas pode ser gota, pode ser cápsula, você que sabe. Se você usar gota, vai ser de 20 a 40 gotas 2 vezes ao dia após os 12 anos, tá? Se for usar para criança, é preferencial usar a própolis aquosa de 10 a 20 gotas, 1 a 2 vezes por dia. Se você usar ao acordar, essa própolis pode potencializar a expressão do NRF2 que eu falei para vocês, o que vai estimular a expressão de enzimas antioxidantes. Se você usa à noite, pode auxiliar no sono, pois a apigenina é uma agonista de GABA. Sensacional, né?